Oi gente, tudo bem? Eu vim hoje trazer uma reflexão pro canal e é uma reflexão maravilhosa. Eu acho que vocês vão gostar muito porque vem com o José Maria Escrivá. Eu tenho esse livrinho aqui, né? Ele tem os 3 livros dele, né? Caminho, Suco e Forja. E eu gosto muito de ler algumas passagens desse livro. E teve uma que eu li que me inspirou a fazer este vídeo. E essa passagem, ela tá em Forja. No capítulo 25 aqui, né? Quem já pegou os livros do José Maria sabe que são pequenas frases, pequenas ideias que ele coloca nos livros, né? E essa que eu vou passar agora tá no 25, que fala assim: se és outro Cristo, se te comportas como filho de Deus, onde estiveres, queimarás. Cristo abrasa, não deixe indiferentes os corações. E eu li essa passagem e eu achei ela muito pertinente com uma passagem da Bíblia, que é o caminho de Emaús. Se você não sabe o que é Emaús é morno, né? É um caminho que eles estavam andando, os discípulos ali estavam andando num caminho que significava esse sentido de morno. Eu fui até aqui pesquisar, né, o significado assim da palavra e significa banhos quentes, né? Emaús é uma vila próxima a Jerusalém, onde Jesus, nosso Senhor, teve uma conversa com 2 dos seus discípulos. E isso tá em Lucas 24. E eu vou pegar aqui um pouquinho para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer aqui com abrasar, com banho quente, com a palavra Emaús. Tá no Lucas 24, que fala assim: naquele mesmo dia, ou seja, gente, só para dar um norte, Jesus ali já tinha morrido, né, na cruz, e esses 2 discípulos estavam questionando isso, como assim, né? Ele morreu, e aí, cadê toda aquela promessa que ele falava tanto em vida? E diz assim: naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Jesus começou a andar com os discípulos naquele caminho de Emaús, que significa algo morno, né? Vamos colocar aqui o significado de Emaús já nessa interpretação toda do texto. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem lá nos últimos dias. Ainda fala assim, né? Que coisa? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Então eles contam toda a história para Jesus ali, sem saber que é Jesus que está caminhando com eles. Eles não reconhecem, né? Eles não reconhecem a figura de Cristo ali e ficam, inclusive, questionando todos esses acontecimentos diante do próprio Jesus, do próprio Cristo. E seguindo, né, eles falavam assim para Jesus: algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. E aqui, né, Jesus, ele responde esse questionamento deles aqui falando assim: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Então Jesus aqui, ele não somente anda e ouve tudo aquilo que eles estão dizendo, mas começa a fazer eles lembrarem dos escritos dos profetas, né? Das coisas que Moisés havia dito também. Ele reaviva ali o que as escrituras dizem sobre o Cristo, né? Aquele que iria trazer o resgate de muitos. E ele não somente ouve, mas ele reaviva a memória desses discípulos. E aí chega a parte
a que eu quero chegar aqui mesmo, do propósito desse vídeo. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram nesse momento, e nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Gente, eles falaram entre eles assim: não ardia o nosso coração enquanto estávamos caminhando com Jesus no caminho de Emaús, enquanto ele estava na nossa presença, enquanto ele explicava as Escrituras, não ardia o nosso coração. E falando aqui, né, do José Maria, né, que ele diz: se és outro Cristo, se te comportas como filho de Deus, onde estiveres queimarás. Cristo abrasa, não deixe indiferentes corações. E aqui é um questionamento para nós. Muitas vezes na nossa vida a gente vai entrar nesse caminho de Emaús. É um caminho onde a gente não vê a promessa, a gente não vê aquilo que Deus diz que nós somos e aquilo que Ele diz que a gente ainda pode fazer em nome dEle. A gente não vê a promessa e a gente é como se fossem esses discípulos. E aqui Jesus, Ele não somente caminha ao lado deles, mas ele explica as Escrituras para que eles lembrem-se ao propósito que foram chamados. Isso que é importante, que a gente faça memória na nossa vida. Eu recomendo fortemente a vocês, a todos que me assistem aqui, que vocês tenham um caderninho de recordação, para que vocês anotem às vezes que Jesus falou, às vezes que você percebeu qualquer tipo de coisa na sua vida, qualquer tipo de detalhe, que uma resposta de uma oração, coisas que você sabe, que você sente, né? Que a gente tem aquela percepção: peraí, Deus me ouviu. Porque a gente vai passar pelo caminho de Emaús e você vai saber que você está no caminho de Emaús quando Cristo não abrasar o seu coração. Porque quem tem Cristo no coração, quem tem Jesus na vida, não consegue ficar parado, não consegue ficar quieto, não consegue não falar dele. Em qualquer lugar que você vai, em qualquer lugar que você esteja, você se lembra de Cristo, você se lembra das palavras da Bíblia, você se lembra do que ele já falou pra você em oração e das coisas que você leu a respeito dele nas Escrituras. Cristo abrasa. Não seja um cristão morno. E se você entrar nesse caminho de Emaús, retome a memória. Leia aquilo que Jesus já fez na sua vida, releia, faça essa memória, porque aqui tem uma explicação já pra gente, assim, para que a gente tenha isso em mente. Os discípulos, apesar de conviverem com Jesus, verem os milagres, estarem na presença dele, duvidaram. Chegaram num caminho onde, não era para acontecer aquilo, o que aconteceu? Ficaram perdidos. E vamos supor assim que essa conversa que ele teve com Jesus, que eles tiveram com Jesus, fosse uma oração. Na oração não percebe que Jesus está diante de você, ouvindo cada palavra da sua oração. Jesus, ele faz a memória nos discípulos. Então a gente tem que reavivar a nossa memória de todos os caminhos que a gente já andou com Cristo. Tenha um caderninho, tenha uma Bíblia anotada, né, com um post-itzinho, coisas assim que Jesus já falou na sua vida, porque isso vai fazer diferença quando você estiver caminhando em Emaús. E para a gente perceber se a gente está já caminhando em Emaús, porque a gente às vezes está caminhando em Emaús e não percebe que está caminhando lá. Já um tempo já está lá muito tempo e já não percebeu que perdeu a fé nas promessas. Nesse momento, verifique no seu coração se Cristo está queimando em você. Porque quem tem essa presença de Jesus na vida, Cristo abrasa. Cristo, ele não passa sem deixar vestígio. Ele deixa o rastro, ele deixa as marcas dele no nosso coração. A gente não consegue deixar só pra gente, sabe? É como se fosse um copo que transborda. Ele transborda, ele não consegue ficar só naquele recipiente. Cristo abrasa. Seja um cristão quente, um cristão que pega fogo mesmo, que queima, para que você se ilumine e ilumine também aqueles que estão em volta de você. E, sobretudo, tenha
memória, faça memória, tenha um caderninho, escreva nele, escreva suas orações, escreva tudo que Jesus já falou pra você, porque você vai precisar dele pra se lembrar de todas as promessas, assim como esses discípulos precisaram. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de avaliar, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar algum comentário de alguma vez que isso aconteceu com você, que você caminhou nesse Emaús, né? Quem nunca caminhou, né? Quem nunca duvidou, né? Quem nunca orou falando: Jesus Cristo, Senhor, aumente a minha fé. Eu creio, mas aumente a minha fé. Quem nunca, né? E é isso, eu espero que vocês estejam aqui para as próximas reflexões. Um beijo pra você. Tchau, gente.